Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós. Amém? Quero agradecer ao Senhor Deus pela oportunidade de poder falar do seu nome nessa manhã. Um assunto tão relevante, importante para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E também quero agradecer ao pastor Salvandir, que me cedeu a oportunidade também, que ele já está retornando das suas férias, de falar nessa manhã aos irmãos. Nós, como os amados são sabedores, vamos tratar à noite sobre a expiação de Jesus Cristo, a expiação que nós consideramos limitada. E aí vamos entender um pouco disso à noite. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar com os amados sobre a redenção de Jesus Cristo. Entendemos um pouco a respeito da redenção e as suas implicações. E eu gostaria para isso que nós abríssemos nossas Bíblias no Salmo 49, Salmo 49, de 7 a 10. Então, essa manhã nós vamos tratar sobre a redenção e os requisitos para a redenção. E no verso 7 a 10, nós vemos assim na palavra de Deus: aos irmãos, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Portanto, porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto os astutos como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O Senhor nosso Deus bondoso aplique sua bendita palavra aos nossos corações. Amém? Queridos irmãos, como nos diz o salmista, o irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, ou seja, o homem, ele é incapaz por si de pagar o preço pela redenção da sua alma. É isso que está dizendo a palavra de Deus. Quem não pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Então, quando falamos de redenção, aqui nas Escrituras, neste versículo 7, nós temos um conceito do que é redenção. Ou seja, é você pagar o preço do resgate para obter a libertação, o livramento do cativeiro. E aí a Escritura diz que como é que o homem pode pagar esse resgate? Então, a redenção, ela é esse entendimento de pagar o preço para obter resgate. Para o livramento, é o resgate daquele que está cativo. Então, o nosso entendimento nessa manhã, o questionamento nessa manhã é: quem o pode remir? Quem pode remir o pecado? E quando nós falamos de redenção, existe um livro na Escritura, que é o livro de Ruth, que nos apresenta, que ilustra claramente o que significa a redenção. Ali nós vemos uma história que relata os aspectos relacionados à redenção. E a redenção no Velho Testamento, ela dizia respeito às pessoas, ou seja, aos escravos, aqueles que estavam cativos, ou que eram merecedores do direito que a Escritura chama da lei do levirado. O que é a lei do levirado? Está lá em Deuteronômio 25, 5 a 10. É quando um parente morria, e aí o seu irmão, ou então um parente próximo, tinha a responsabilidade, não a obrigação direta, mas a obrigação indireta de dar continuidade à prole daquele que havia morrido. Então a redenção estava ligada a essa lei do levirado em relação à pessoa, no entendimento de que aquele que morria precisava de seus irmãos ou algum parente próximo dar continuidade à sua descendência. Há outro entendimento de redenção que também é nos apresentado no livro de Ruth, está relacionado à propriedade. Então, nós vamos ver isso na vida de Ruth e na vida de Noemi. E Noemi, a redenção dela ali,
né? O resgate dela, que foi feito por Boaz, está relacionado à propriedade que pertencia a Elimeleque, né? Elimeleque, quer dizer, inclusive significa Eli é Deus, Meleque é rei, quer dizer, Deus é rei. E possivelmente, segundo os historiadores, Boaz é irmão de Elimeleque. Então, quando a Escritura fala que havia, né, quando Ruth a procura e diz que ele era o seu resgatador, ele diz: não, ainda existe um outro resgatador. Então, por isso que não tem nome esse resgatador no livro de Ruth, mas possivelmente era o irmão mais velho de Boaz, segundo os historiadores, né, mais aceitados, né, mais respeitados. E aí, irmãos, nós vemos então essas duas situações no livro de Ruth, né? A questão do resgate da propriedade de Elimeleque, feita por Boaz, e o resgate pela lei do levirato, feita em razão de Ruth, né? Uma vez que seu marido, né, havia morrido, então ela precisava resgatar a sua prole, né, ter a sua descendência. Então nós vemos essas duas situações. E interessante nós observarmos que Ruth é um livro muito importante para se entender essa questão da redenção, não apenas pela questão do conceito, né, bíblico que está lá, tanto em relação à propriedade como em relação à pessoa, aquela que era necessário resgatar a sua descendência, mas também porque Ruth está inserido no cano sagrado, porque ela é uma das que são citadas na genealogia de Jesus Cristo. Só existem 5 mulheres que são citadas na genealogia de Jesus. E é interessante se apontar, se observar, irmãos, o seguinte: nas genealogias que eram descritas pelos escritores antigos, mulheres não eram citadas. E isso é algo extremamente relevante. Quando você vai olhar outras genealogias, não há nome de mulheres nessas citações. E os irmãos vão perceber isso muito claramente quando você vai no livro de Números, quando ela vai a descrição de várias genealogias e você não vai encontrar nomes de mulher ou de mulheres. Então, queridos, Ruth ela é citada na genealogia de Jesus Cristo, né? Tanto Raabe, Ruth, Tamar, Betseba e aí Maria, que é a sua mãe. Queridos, e considerando isso, nós vamos ver o fato de que então no livro de Ruth nós temos a descrição da descendência de Judá, né, que vai ser descrita ali: Judá, com Tamar, vem Pérez, vem Salmão, e aí Boaz, e Obed, que é o pai de Jessé, e Jessé Davi, ou seja, mostrando a linha de descendência até chegar a Davi, para mostrar o quê? A relação da linhagem messiânica. A linhagem messiânica é relacionada ao trono de Davi. Por isso que o livro de Ruth ele é tão importante. E queridos, então entendendo isso, esse conceito do que é redenção no Velho Testamento, nós passamos a ver ou a entender aquilo que a Escritura nos mostra sobre os requisitos para que alguém pudesse ser o resgatador, né? Quando Ruth procura Boaz e diz: olha, tu és o meu resgatador. Quais eram as condições para que alguém pudesse resgatar? E nessa vertente, eu gostaria de fazer os irmãos levarem uma linha de pensamento de por que Jesus Cristo é o autêntico redentor das nossas vidas. Que responde aquela grande pergunta: qual é a grande diferença entre Jesus Cristo, que estava ali no Calvário, e aqueles 2 outros ladrões que estavam do seu lado? Eles também morreram na cruz, eles também morreram no Calvário. E alguém poderia dizer, né, Jesus Cristo está na mesma condição que aqueles outros. E aí, qual é a grande diferença? O que fez Jesus para que, como coloca claramente aqui o salmista, pudesse sim ter a condição de pagar o resgate para redimir as nossas vidas. Então, primeiramente, nós precisamos entender por que havia necessidade da redenção. Já que a redenção era o pagamento, né, o resgate por alguém que estava cativo, nós precisamos entender por que nós estamos cativos. E aí vem aquele entendimento, né, de que o pecado, né, o salário do pecado é a morte, e que o pecado, ele gerou, né, ele gera, o pecado ele gera
há maldição sobre todos os homens. Que maldição? Aí a Escritura diz que aquele que crê em Cristo não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Então a condenação eterna é gerada pelo pecado. E o homem nessa condição de condenação pelo pecado, pela herança do pecado, que todos nós somos pecadores, nós já vimos isso na depravação total. Todos os homens estão inclinados ao pecado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, irmãos, essa condição, ela nos dá maldição. E aí Paulo, em Gálatas 13 e 13, Paulo fala da maldição da lei, que Jesus, ele se fez maldição por nós, em nosso lugar. E ele fez isso quando ele se colocou no madeiro. Ele diz: maldito todo aquele que se colocar no madeiro. Então ele é considerado um criminoso, um vil pecador. Mas Jesus não tinha pecado, mas ele se fez pecado por nós. A Escritura diz: ele se fez maldição em nosso lugar. Ele assumiu nosso lugar. Por isso que é a morte vicária, né? Significa a morte que ele assumiu nosso lugar, substitutivo. E aí a Escritura, né, nos mostra em João 8,34, através de Jesus Cristo, que todo homem ele é escravo do pecado. E Paulo também fala isso em Romanos 7,14. Quer dizer, o pecado gera escravidão, é o vício pecaminoso. Entendido isso, irmãos? Então, o pecador precisa de redenção. E aí, como disse o salmista, ele não pode fazer isso por si mesmo, porque ele é um escravo. Então há 4 critérios para que alguém pudesse ser redimido. Quais são eles? Primeiro, motivação, relação, condição e posição. E aí os irmãos vão entender isso melhor agora. Primeiro, motivação. Irmãos, para que alguém pudesse ser resgatado, precisava que aquele que haveria de ser o resgatador pudesse querer resgatar. Ele não era obrigado diretamente pela lei a resgatar, não. Ele precisava querer resgatar. É por isso que o Boaz, ele vai até a praça, né, até a porta da cidade, chama aqueles 10 anciãos, mais o outro, que era o seu irmão possivelmente mais velho, que não tem o nominal dele, mas ele reúne para dirimir com aqueles anciãos, que era o juízo da cidade, era o tipo de um tribunal da cidade, para ver se ele queria assim fazer. Porque o resgatador precisava querer. E aí, irmãos, se levanta aqui aquela grande questão: será que Jesus, ele realmente queria morrer pelos nossos pecados? Será que Jesus realmente queria nos resgatar? Claro que como cristãos, nós vamos dar aquela resposta que é direta. É óbvio, pastor, que sim. Mas existe uma série de heresias, de teorias, que distorcem essa afirmativa, essa fé que é cristã, de que Jesus quis dar a sua vida pelos pecadores. E essa teoria, sabe o que é baseada? Lá no Getsemane. Porque Jesus, lá no Getsemane, disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. E aí existe um monte de pregadores do mundo inteiro dizendo: Jesus queria se abster. Jesus queria, como às vezes se diz em assembleias, se declinar da missão dele neste mundo. E será que realmente é isso? Claro que nós cremos que não é essa situação. Quando Jesus fala que se possível for, passe de mim este cálice, Jesus estava falando de Isaías 51, lá no versículo 17 ou no versículo 22, que vai falar sobre o cálice da ira de Deus. Porque a expressão cálice na Bíblia, no aspecto veterotestamentário, ela se referia a 2 aspectos: um de celebração e a outro de juízo. Então, de celebração você vai ver lá no Salmo 23, um dos exemplos, né? Derrama óleo sobre a minha cabeça e o meu cálice, ele diz, transborda. Está falando ali de regozijo, da abundância. É o cálice da gratidão, da exaltação, da celebração, da alegria, da bênção. Mas existia também o cálice do juízo, que era o cálice chamado da indignação ou da ira. Esse cálice era entendido porque os reis, quando eles decretavam uma ordem, eles levantavam o cálice
e tomavam. E após tomar, aquele cálice, sabe o que era feito? Quebrado. Dizendo que aquilo que ele determinou, que ele falara, não haveria de se voltar atrás. E os judeus, inclusive, têm uma tradição, que os irmãos devem conhecer, que no casamento, a moça e o rapaz, o noivo e a noiva, eles brindam. E aí eles brindam ali juntos, com as taças, e após aquele momento, a taça é quebrada. Por que a taça é quebrada? Um dos significados, existem outros, um dos significados é que a vida que ele levou outrora, ele não vai voltar mais a viver. A partir de agora, ele tem uma nova aliança, um novo compromisso com aquela pessoa que está lá. Então quebrou-se. Aquela vida passada ficou para trás, esquecida. E agora é um novo passo, novos horizontes, novos compromissos e alianças finais. Deixará o homem, pai e mãe, iniciar sua mulher. E aquele é o simbolismo. Então, queridos irmãos, Jesus estava falando desse cálice, da ira, da indignação. Que tipo de ira, pastor? Irmãos, Jesus, ele no Getsemane sofreu toda a angústia da morte. Ele sofreu toda a sensação que depois ele novamente sentiria da indignação de Deus sobre o pecado. Tudo aquilo que Deus haveria de jogar contra nós, a sua ira, o seu furor contra a nossa vida vil, pecaminosa, ele jogou, tirou de nós e jogou em Cristo. Agora imagina a indignação de todas as gerações, todos os pecadores lançados sobre Jesus Cristo, sobre uma pessoa. Talvez nós não suportaríamos a indignação de uma pessoa do juízo de Deus. Imagina, Jesus carregou toda a humanidade, por isso que ele suou como sangue. Então é isso que Jesus estava sofrendo. Mas Jesus fala disso. Jesus fala disso claramente em João 12, 27. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia para ver rapidamente. João 12, 27. Além dos textos de João 10, 17 a 18, quando no versículo 18, Jesus disse que ele dava a sua vida espontaneamente por causa das suas ovelhas. Ele disse: eu dou a minha vida espontaneamente. No versículo 12. Em Hebreus 10, no versículo 7, Jesus se coloca voluntariamente e diz que estava pronto para fazer a vontade de Deus. Mas em João 12, 27, Jesus explica muito claramente se ele tinha intenção ou não de morrer para redimir os pecadores. Será que realmente essa é a intenção dele? Então, João 12 e 27, nós lemos assim: agora está angustiada a minha alma. Foi ou não foi o que ele falou no Getsemane? Foi exatamente o que ele falou no Getsemane. A minha alma está deveras triste, é traduzido em português, mas a minha alma está angustiada. Ele está dizendo a mesma coisa. E ele continua: e o que direi? Sabe o que Jesus está colocando aqui? Ele diz: eu vou explicar por quê. Eu vou explicar por quê. Não é para que alguém venha deduzir o meu sentimento, não. Eu vou explicar. E aí Jesus continua: Pai, salva-me desta hora. Viram? Lá no Getsemane, Jesus vai dizer: se possível for, passa de mim este cálice. O que significa, pastor? Na Bíblia. Eu quero que você mostre na Bíblia. Está aqui na Bíblia. O que significa está aqui na Bíblia. Jesus está dizendo: Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Percebeu? Jesus disse: me livra desta hora. Hora de quê, pastor? Hora de angústia. Ele acabou de falar deste momento de angústia. Me livra. A hora de angústia. Ele diz: me livra desta hora. Por quê? Porque Jesus não sofreu apenas uma vez a angústia da morte, ou a angústia da ira de Deus sobre a vida dele. Ele sofreu 2 vezes, no Getsemane e lá no Calvário. Eu já perguntei aos irmãos uma vez: o que você sentiria se alguém dissesse que você ia morrer? No caso, à noite, eu dizia no dia seguinte, mas como é de manhã, vai perguntar: se você fosse morrer hoje à noite, o que você sentiria se você soubesse disso? Alguém chegasse e dissesse: olha, hoje, 10 horas da noite,
de tal forma, tua vida será tirada. Como é que vocês viveram o dia de hoje? Agora imagina Jesus sabendo o que ele haveria de passar. Imagina Jesus sentindo o que ele haveria de sentir. Lá. Então ele disse: se possível, Senhor, tira a angústia dessa hora, porque depois eu vou sentir de novo. E aí, irmãos, então fica claro que Jesus disse assim: mas é para esta hora que eu vim. Em segundo lugar, entendendo que Jesus veio voluntariamente, sim, redimir e dar sua vida por nós. Em segundo lugar, o resgatador ou remidor, ele tinha questão, o aspecto da relação. O que é isso? Ele precisava ter vínculo parental. Não era qualquer um que podia redimir. Para redimir, precisava estar relacionado àquele grau de parentesco. Por exemplo, no caso de Noemi, tinha que ser um parente de Elimelec. Não podia ser outro. Eu quero lá remir, me deu vontade de ir lá comprar sua propriedade. Não é assim. Precisava estar relacionado, ter algum tipo de afinidade com aquele escravo. E aí vem a segunda questão para nós nessa manhã: será que Jesus tem alguma afinidade conosco? Aonde está essa afinidade de Jesus com os pecadores? Então a gente lê em João 1,14, quando o apóstolo João começa a falar a respeito do verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas e o verbo, quem é o verbo? O verbo é a palavra, é o Logos. No grego é o Logos, o verbo é Jesus Cristo. Mas no versículo 14 diz que o verbo se fez. Por que ele se fez carne? Porque ele precisava se assemelhar ao grau parental com aqueles aos quais ele deveria dirigir. Entendeu? A encarnação de Cristo não é meramente porque Deus quis vir aqui à terra para revelar o reino de Deus. Não é simplesmente por isso. Havia um critério remidor para que fosse cumprido. Ele precisava ter identificação com os quais aquele deveria dirigir. E aí diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele viveu a vida comum, como os pecadores vivem. É por isso que Jesus teve fome, ele precisou ter sede, que é a chamada quinose, a teoria da quinose. O que é isso? Ele teve que se esvaziar do seu poder, da sua divindade, da sua condição majestosa de divindade. Ele teve que se esvaziar para que ele pudesse assumir a condição de servo. Então é isso, pastor. Filipenses capítulo 2, versículo de 4 a 7. Lá é o esvaziamento de Jesus Cristo. Então, queridos, Jesus, ele precisou participar da natureza humana. Onde que nós vemos mais isso? Hebreus 2, 14. Você também encontra uma expressão semelhante. Em Hebreus 2, 14 nós lemos: visto como que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então diz assim: como os filhos, eles participam de carne e sangue com seus pais, eles têm uma relação com seus pais, uma relação sanguínea e física, assim também ele, Jesus Cristo, teve que participar da carne e do sangue, para que ele tivesse essa relação conosco. Entendido isso, nós vamos para o terceiro critério, que era a condição. Ele tinha que ter condição de pagar. Ele precisava ter recursos para que ele pudesse pagar a redenção. E aí, irmãos, nós já vimos lá no Salmo 49 que o salmista pergunta: quem tem condição de pagar? E aí ele diz: visto que é caríssima. Lembra lá do texto? É caríssima. E por que o pecador não tinha essa condição de pagar? Porque esse preço é alto. E ninguém tem esse preço. Porque esse preço precisava ser de alguém inteiramente puro, de alguém inteiramente perfeito. E qual dos homens é perfeito ou puro o suficiente para poder Deus aceitar o seu sacrifício? Ninguém. A Bíblia diz que nossas obras de justiça são como os trapos da imundícia. A Bíblia diz que não há um justo, nem um sequer, todos se extraviaram.
Não há quem busque a Deus, não se quer. Todos os homens estão na condição de depravados, sem Cristo. Todos os homens estão na condição de condenados, de perdidos, sem Cristo. Então como é que vai pagar o preço? Não há ouro, não há prata. Inclusive, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, lá no capítulo 1, no versículo 18 a 19, ele vai dizer: não foi por coisas corruptíveis. Vejam lá, 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. Como o quê? Como prata e ouro. Vou pagar, a gente ia pagar nossa redenção com prata e com ouro, pastor. Nem que nós tivéssemos. Imagine, pastor, que hoje em dia para você usar um anel de ouro é mais de R$1.000. Um anel, quem tem aliança aí sabe disso, quando vai casar. A aliança mais fininha é quase R$1.000. A mais fininha que tem, quase uma linha de ouro. Imagine se você tivesse que pagar com ouro a sua redenção, como ensinavam os antigos gregos, que você tinha que pagar com ouro, com prata a sua vida pós-morte. Já pensou? Quem ia conseguir pagar? E aí, mesmo assim, que se conseguisse, no caso dos ricos, Pedro diz: não foi por essas coisas que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue. E aí, o sangue de um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem mácula, porque em Jesus não houve pecado. Irmãos, hoje pode parecer uma mensagem simples, mas quantas teorias liberais existem nos filmes a respeito de Jesus, dizendo que Jesus viveu uma vida tão comum, como eu falei aqui, de beber, de se cansar, de comer, mas eles já querem humanizar Jesus a tal ponto de dizer que Jesus viveu uma vida pecadora. Inclusive teve um caso com Maria Madalena, que é do liberalismo teológico. Isso não é de agora, mas hoje está sendo sutilmente mostrado para as pessoas. E há pessoas que acreditam nisso. Você se depara com gente que blasfema, que insulta a santidade de Jesus. Então a Bíblia diz: sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Nele não havia pecado. Então Jesus pagou um alto preço, que nós cantamos. Eu sei que foi pago um alto preço, porque foi o seu sangue precioso, o seu sangue sem pecado. Até o ladrão da cruz sabia, porque quando ele repreende o outro, ele diz assim: nós estamos aqui porque nós merecemos, nós somos dignos de sermos mortos. Mas ele, o que ele fala? Nada fez. Ele estava dizendo que esse homem aí, ele está morrendo, mas ele é inocente. E aí, como Isaías 53 diz, como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, mas ele não abriu a sua boca. Mas ele era inocente. E ele assumiu o meu e o seu lugar, e o lugar de todos aqueles aos quais Deus escolheu, para que pudesse nos redimir. Ele estava cumprindo o terceiro critério: ele precisava pagar o preço. E ele disse: foi para isso que eu vim. Eu vim para pagar o preço do resgate deles. E só o resgate da igreja, pastor? Não. O resgate dos crentes de todas as eras, de todos os tempos. É por isso que em Hebreus 9 nós vamos ler que a redenção era eterna, porque a redenção não foi praticada só para a igreja. A redenção foi praticada em todas as eras, em todas as gerações. Porque quando aqueles sacrifícios eram realizados, isso também está em Hebreus 9, o sangue daqueles bodes e cordeiros que eram derramados não podiam perdoar pecados, diz o escritor de Hebreus. Era incapaz que o sangue de bodes e cordeiros pudesse perdoar pecados. Então Jesus, no Velho Testamento, quando eles realizavam aqueles atos sacrificiais, era para que eles crescem, eles criam nisso, que um dia o Cordeiro de Deus, o grande e verdadeiro remidor das suas almas, viria e iria validar aquele sacrifício. E aí sim eles seriam remidos e salvos. É por isso que eles realizavam os sacrifícios pela fé, olhando para o futuro, para o grande Cordeiro de Deus que haveria de vir para morrer pelos seus pecados. Eles sabiam que todo aquele ritual era apenas algo simbólico, para ilustrar, porque é o verdadeiro antitipo
aquilo que haveria de vir. Então, Jesus, ele não morreu só pela igreja, só para aqueles que iriam vir depois, mas ele morreu pelos todos os outros. Ele saiu validando todos os atos sacrificiais, toda a fé sacrificial do Velho Testamento. Se Jesus não morre na cruz, derramando o seu sangue, pagando o preço pelos pecados, não era só a igreja que não existiria. Israel todo estaria perdido, porque aquele sacrifício não valia nada sem a morte do Cordeiro de Deus. Não é que não valia nada, sem a morte do Cordeiro, porque eles morreram pela fé. E aí, finalmente, Jesus cumpriu a motivação, Jesus cumpriu a relação, Jesus cumpriu a condição. Faltava a última. A última condição era a posição moral, porque aquele que redimia, ou seja, o resgatador, ele precisava ser legalmente apto para que ele pudesse redimir. É por isso que Boaz ele vai até a porta da cidade, chama aqueles homens anciãos que eram juízes da cidade, as pessoas que tinham autoridade na tribuna do julgamento. E aí Boaz, tendo ali aquelas 12 pessoas reunidas, então fizeram ali a conferência legal, legítima, para que pudesse então haver realmente redenção. E aí existia um ato que era praticado. Então ela decidiu aqui, está tudo certo. Não, pegou, não. O que era feito? Aquele que firmava o trato, ele pegava as suas sandálias e dava ao outro que havia aceito com ele o trato, ou o requerido, haviam decidido o requerido. Então foi isso que o resgatador fez, né? As sandálias foram dadas com esse sinal de legitimação, de legalidade. E as coisas não são feitas de qualquer jeito, não é isso? Então, Jesus cumpriu esse critério. Então, 2 Coríntios 5, 21, nós lemos: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Jesus não viu. Ele não conheceu o pecado. Jesus não viveu uma vida fútil e carnal nessa terra, como as pessoas ficam mostrando filmes aí, novelas por aí. Jesus viveu uma vida de santidade, de pureza, de obediência à lei de Deus. Como diz a Escritura, ele disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Jesus cumpriu a lei cabalmente. Então ele se fez, e Paulo vai dizer também nesse texto de 2 Coríntios 5, ele se fez justiça. Por isso ele é a justiça de Deus. Por isso que nós ensinamos a doutrina da imputação da justiça de Cristo. O que é isso? Pode parecer um palavrão estranho, mas qual que é a imputação? Irmãos, assim como Adão, ele era o representante de toda a raça humana, e quando ele peca, a sua desobediência, o seu pecado, o salário do pecado, que é a morte, passa a todos os homens. É o que é chamado de quê? Herança pecaminosa. Passa para todos os homens. Em pecado eu nasci, e em pecado me concedeu a minha mãe. Então, nasce em pecado, é gerado em pecado. E aí, Adão era esse representante, jurídico de toda a raça. E Jesus é o segundo Adão, diz a Escritura. E agora ele é o representante não da desobediência, não do pecado, mas agora ele é o representante de Jesus da justiça de Deus. E agora, assim como ele obedeceu, como ele honrou a lei de Deus, como ele foi justificado, o Senhor viveu uma vida justa e reta, como diz a Escritura, que nele não havia pecado, agora a sua justiça é imputada em todos, não, em todos os que creem, em todos aqueles aos quais Deus escolheu. É neles que é imputado, nos salvos, naqueles que creem na obra redentora e vicária de Jesus Cristo. É nesses que é imputada a sua justiça. Então, queridos irmãos, ele se fez pecado por nós. Entendendo? Novamente, em ele não havia pecado, mas ele assumiu
a condenação do pecado. Ele se tornou maldito de Deus para assumir o peso do pecado de todos os salvos, todos os eleitos de Deus. E aí, Jesus, ao olharmos todo esse contexto, todos esses requisitos, vemos que Jesus cumpriu cabalmente. Então Jesus quis remir, Jesus podia remir, porque ele se tornou homem. Jesus tinha condição de pagar o preço, porque o seu sangue era precioso, imaculado, e ele tinha posição moral, porque ele não havia pecado. Então Jesus cumpriu todas as funções. E por isso, nós, segundo Romanos 3, 24, que nós vamos colocar as pés, podemos exultar como o apóstolo Paulo pôde dizer essa palavra, nos revelar esse mistério redentor. Em Romanos 3, e no versículo 24, podemos crer nessa palavra, porque ele cumpriu tudo o que era exigido pela lei. Ele cumpriu com tudo aquilo que era recomendado para que alguém pudesse ser resgatador. E aí Paulo diz então, Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então nós podemos exultar nessa palavra. O Senhor, pela sua graça, em nós não havia mérito nenhum, é verdade, mas Ele assumiu espontaneamente o nosso lugar, para que simplesmente e absolutamente pela sua graça Ele pudesse ser o nosso Redentor, nos dar a redenção que só há nele, em Jesus Cristo. E aí, pelo seu sangue, pela sua vida pura, pela sua lealdade, honestidade e perfeição moral, Ele é o justificador de todos aqueles que creem. Nós podemos nos apresentar diante de Deus, nos apresentaremos um dia, não por nossas obras, mas pelo sangue precioso de Cristo, que nos veste pela fé, nos apresentar justos diante de Deus. Como diz João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Ele é fiel e Ele é justo. Porque Ele é fiel? Porque Ele cumpriu tudo. Porque Ele é justo? Porque nele não há pecado. Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados, e não só isso. Ele diz que Ele vai nos limpar completamente, nos purificar de todas as nossas iniquidades, todas as nossas injustiças. Que Deus nos abençoe nessa manhã e que possamos sempre exultar na maravilhosa graça do nosso Deus e na sua preciosa redenção, certo de que tudo que Jesus fez foi perfeitamente aceitado pelo Senhor, porque Ele cumpriu cabalmente. Tudo que Ele sofreu, tudo que Ele viveu, tudo que Ele ensinou, foi em razão das suas ovelhas, as quais Ele ama, Ele quer bem, e elas escutam Ele, porque Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. Elas seguem Jesus. Elas não seguem os seus ideais, elas não seguem as outras pessoas, elas seguem Jesus Cristo. Que possamos nos manter também como nosso Salvador, fiéis e justos diante da sua presença. Amém? Pai querido, obrigado por tua palavra, que nos ensina, Senhor, de maneira maravilhosa os teus feitos grandiosos, Senhor, na cruz, em razão dos nossos pecados. Nós te bendizemos porque tu cumpriste, ó Deus, de forma cabal cada uma das exigências, cada um dos requisitos para que Ele pudesse ser o nosso grandioso resgatador. E nós te bendizemos porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, condenados, éramos chamados filhos da ira, filhos desobedientes, mas o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a tua maravilhosa luz. E hoje, como nós cantamos nesta manhã, não somos apenas os teus filhos, mas nós somos chamados também de teus amigos, aqueles que têm intimidade contigo, aqueles que te conhecem e que te seguem, aqueles que conseguem te obedecer, aqueles que conseguem confiar, mesmo sem poder ver, porque nós fazemos isso por fé. E a fé não é por aquilo que se vê, mas por aquilo que se acredita, que se confia que é real. E essa é a viva esperança de cada crente. As coisas vindouras, os céus, a tua glória, as bodas do Cordeiro, a nova Jerusalém e a morada contínua na eternidade,
são coisas que nós não podemos ver agora, mas pela fé nós podemos perceber, enxergar e confiar de que essas coisas são reais e que elas haverão de se cumprir nos verdadeiros filhos de Deus. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que é fiel e verdadeira, e nos abençoe para que a cada dia possamos guardar em nosso coração para não pecarmos contra ti. Te agradecemos pela oportunidade, Senhor, nesta manhã, de poder ter a liberdade de te ouvir, a liberdade de falar o teu nome. Obrigado aos irmãos que foram despertados pelo Senhor, as quais o Senhor preparou nesta manhã para estarem aqui aprendendo de ti. Abençoe suas vidas, suas famílias, e dá, ó Deus, da tua graça para cada dia permanecerem firmes, servindo ao Senhor com fidelidade e justiça, por amor do teu nome, no nome de Jesus. Amém.